O que vem à sua mente quando você pensa em Deus? Por toda a minha infância e começo de adolescência, eu me acostumei com um quadro que havia no corredor da minha casa, com uma foto atribuída a Deus e a São Francisco. E eu lembro que era uma imagem preto e branco dos dois, e Deus era velhinho, uma barba branca, e eu cresci com aquela imagem de que Deus é velhinho, de que Deus tem uma barba branca e de que ele não podia muita coisa, já idoso, já velho, e pouco podia fazer por mim e talvez por todo mundo. Essa é uma pergunta interessante. O que é que vem à nossa mente quando nós pensamos em Deus? Os comentaristas teológicos dizem que na Idade Média uma imagem muito atribuída a Deus era de alguém atrás da porta com um porrete na mão, esperando que alguém passasse culpado e ele castigasse. Essa é a imagem que muita gente tem de Deus. Um Deus carrancudo, um Deus velhinho, um Deus antiquado, ultrapassado, bitolado, um Deus etéreo, um Deus alienado. Quem é Deus para você? Qual a imagem que você tem de Deus na sua mente? Quando você pensa em Deus, o que é que vem à sua cabeça? Esses dias aqui em casa, com minha esposa, um versículo está sempre vindo à nossa mente, sempre sendo citado por nós. E hoje ele me fez provocar esta reflexão com você, com todos nós que pudemos ver esse vídeo. É o texto de Tiago, capítulo 1, versículo 5. E quando eu li esse versículo na versão Almeida do século 21, achei muito interessante e quero citá-la agora. Na versão Almeida do século 21, Tiago 1,5 diz assim: Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a concede livremente a todos, sem criticar, e lhe será dada. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que ele vai dar para todos que lhe pedirem, sem criticar. Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus do Evangelho. O Deus que não critica. O Deus que não censura. O Deus que não joga na cara os nossos pedidos, as nossas necessidades, as nossas fraquezas. O salmista Davi usa uma expressão que faz a gente pensar nisso de uma forma ainda mais significativa, quando ele diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Deus sabe que somos pó. Deus nos conhece porque Ele é o nosso Criador, Ele conhece os nossos atributos, Ele conhece as nossas capacidades e Ele conhece as nossas fraquezas, que são próprias dos humanos. Ele sabe que somos pó. Ele nos entende. Ele, na pessoa de Jesus, que se tornou homem e que habitou entre nós e que foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, Ele nos conhece. Não precisamos nos envergonhar diante de Deus das nossas fraquezas, das nossas limitações e nem mesmo dos nossos fracassos, porque Ele nos ama, Ele nos entende e Ele quer nos ajudar, Ele quer sempre nos dar o melhor, nos resgatar, nos restaurar, nos levantar. Esse é o Deus do Evangelho, o Deus que não critica. A parábola do filho pródigo ilustra muito bem isso. Quando o filho pródigo saiu de casa com parte da herança que o pai lhe deu e gastou tudo de maneira desordenada e se encontrando numa situação miserável, ele falou para si mesmo: voltarei para casa
e vou falar para o meu pai: Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E ele voltou para casa. E a parábola diz que ele vinha ainda longe quando o pai o avistou, e o pai, cheio de compaixão, correu ao seu encontro e o abraçou e o beijou, e o filho começou a confessar o seu fracasso, o seu arrependimento, a sua culpa, dizendo: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. E aí o pai o interrompeu, não deixou que ele concluísse a confissão, chamou seus servos e disse: Tragam depressa a melhor roupa, ponham um anel no dedo do meu filho, ponham sandália nos seus pés, tragam um novilho cevado, vamos nos regozijar, vamos nos alegrar, vamos festejar. E diz o texto bíblico que houve dança naquela casa, houve uma festa naquela casa, porque aquele filho rebelde, aquele filho dissoluto, aquele filho esbanjador, havia voltado para casa. E o pai não quis ouvir dos seus fracassos. O pai o abraçou, o recebeu, o amou e o restaurou à condição de filho naquela casa que era dele, que sempre foi dele. Esse é o Deus da Bíblia, o Deus que não critica, o Deus que não condena, o Deus que não censura, o Deus que não joga na cara, o Deus que não nos pisa. Não é hora de aprendermos com Ele? A amarmos uns aos outros, a amarmos a nós mesmos, a sermos mais pacientes com os nossos próprios fracassos, os nossos próprios erros, as nossas próprias imperfeições, e sermos também mais graciosos, mais pacientes uns com os outros, com aqueles que nos rodeiam, com aqueles com os quais convivemos, com aqueles com os quais andamos no dia a dia. Aprendemos com Deus, que é perfeito, que é todo santo, a não sermos críticos. Geralmente a gente usa a expressão que existem duas críticas: as críticas destrutivas e as críticas construtivas. Mas a verdade é que quase sempre elas são destrutivas mesmos, porque elas tendem a nos humilhar, a nos deixar para baixo, a nos deixar com culpa, a enfatizar as nossas fraquezas, os nossos erros. Vamos considerar esse senso crítico que todos dizem ter, mas que muitas vezes ferem tanto as pessoas, além de ferir a nós mesmos, porque muitas vezes não criticamos apenas os de fora, criticamos os de casa e criticamos muitas vezes a nós mesmos. E Deus nos ensina nesta hora que precisamos evitar as críticas. Ao invés de sermos críticos, devemos amar. Amar e aceitar as pessoas como elas são, com as suas virtudes e com as suas fraquezas. Ajudarmos sem termos que humilhar, sem termos que realçar a culpa, o fracasso e a necessidade das pessoas. Que Deus nos abençoe. Amém.